Ah, que coisa boa, né? Começar o ano para acompanhar o Grêmio sorrindo, né? Sorrindo, comemorando não só pela forma que aconteceu, mas a forma que foi construído o jogo. Que tem um primeiro tempo que ele até preocupa, porque era um primeiro tempo em que, em determinado momento, a Avenida até produziu lances mais perigosos contra o nosso goleiro do que a gente contra o goleiro deles. Teve um lance que foi uma defesaça do goleiro do Avenida, do Rodrigo Mamá, numa finalização muito boa do Carlos Vinícius. Só que daí eu fui ver aqui, que eu anotei, quando volta para o segundo tempo, o Grêmio com 1 minuto tem uma bola que começa com o Roger, que a gente falava quanto o Luiz Castro estava orientando ele para que ele pudesse dar um suporte para o Marcos Rocha, porque era as costas do Marcos Rocha que estava tentando jogar a avenida. Aí o Roger toma a bola, abre no Thiaguinho, o Thiaguinho com extrema qualidade olha para dentro da área, coloca a bola no pé do Amuso, o Amuso dá uma chapa, 1-0. 1 minuto de jogo. Eu anotei aqui que com 4 minutos tem uma bola na frente da área, que ela é aberta lá para o lado esquerdo. O menino Roger, prestem atenção nele, ele apareceu de novo. Ele busca uma bola quase perdida e centra ela para dentro da área. E aí o Wagner Leonardo entra de barriga, de umbigo, e faz 2-0. 4 minutos de jogo. Tava 2-0 pro Grêmio. Mas o Grêmio não parou ali. Aí é a vez do gol do Roger. A bola sobra lá no lado esquerdo para ele, lado direito. E ele é o cara que joga pela direita, mas que é canhoto. E ele enquadra o corpo para a perna esquerda e dá uma pancada na bola. Mas sabe aquele efeito procurante? Qualquer outro chutaria em cima do goleiro. Ele coloca entre o goleiro e o pé da trave. Aí eu tô anotando aqui vocês. Com 8 minutos, tava 3-0 pro Grêmio. Tava resolvida a situação. Aí o que faz o Luiz Castro? Tira o Cristaldo para botar o William. Tira o Thiaguinho para botar o Dodge. Ele tira o Roger para botar o Pavon. Ele tira o Amuso para botar o Aravena. Ele faz 4 substituições. E aí, com 26 minutos, tem o gol do Arthur, que chancela o jogo. 4-0. E tem bastante coisa que a gente pode falar. Poxa, muita coisa. A gente pode falar de um primeiro tempo que foi complicado e que não tinha como a gente cobrar desempenho, não tinha como a gente cobrar evolução de time com poucos dias de trabalho do Luiz Castro. Mas é um Luiz Castro que ele pensa de uma maneira que era o que a gente queria na temporada passada. O Grêmio faz 1, vai buscar para fazer o 2. O Grêmio fez 2, vai buscar para fazer o 3. O Grêmio fez 3, vai buscar para fazer o 4. O Grêmio teve total domínio do jogo. Porque toda vez que saía para jogar o Avenida, o Grêmio ia lá e fazia mais um gol. O Arthur é incrível, né? O Arthur, ele joga com uma extrema facilidade. E, por favor, vamos combinar um negócio? Podem me chamar de iludido, não tem problema nenhum. Deve ter muita gente nesse momento no outro lado da tela dizendo assim: ah, Bagé, mas no ano passado tu falou isso também no começo do ano. Tem algumas diferenças significativas. Primeiro que o time de hoje é muito melhor, inclusive do que o time que nós tínhamos no começo do ano passado. Segundo que aquele dia nós estreamos e empatamos 100 gols contra o Brasil de Pelotas. E hoje nós ganhamos de 4-0 e eu não vou cobrar desempenho, mas tu imagina se sem cobrar desempenho eu faço 4-0, era o que tinha que fazer. Hoje o Grêmio tinha que ganhar, sem passar trabalho. E o Grêmio no segundo tempo não passou trabalho nenhum. Eu quero fazer um destaque especial pro Roger, esse garoto. Porque o Roger é um jogador que já no ano passado, naquele super time do Campeonato Sub-17, que a gente foi vice-campeão perdendo a final, depois de golear o primeiro jogo, perdemos e fomos goleados, perdemos a final lá em Belo Horizonte. Entre tantos notáveis que já tinha naquele time, a gente falava do Gabriel Meck, a gente falava do Luiz Eduardo, a gente falava do Thiaguinho, a gente falava até do Luca, o centroavante, filho do Jax, e quase não se falava do Roger. E o Roger foi destaque já naquela temporada. Mas vocês pararam para prestar atenção no que eu disse? Eu tô falando do Roger, eu tô falando do Thiaguinho, o zagueiro pela direita foi o Gustavo Martins, que é garoto também. Entrou a última substituição do Luiz Castro, foi a saída do Carlos Vinícius para a entrada do Riquelme. A gente está falando de sangue novo no Grêmio. E é só o começo. Aí depois no segundo tempo entrou o William. Poxa, o William é um jogadoraço. Então, não é para se empolgar? Não, eu não posso ter como base o jogo de hoje. Mas eu preciso me empolgar.
Porque tudo aquilo que eu cobrava e que eu considerava que faltava pro Grêmio, teve hoje nesse jogo. Bom, agora a gente vai ver o que vai acontecer na próxima partida. E assim por diante. E depois a gente vai chegar à conclusão que o Campeonato Brasileiro vai exigir muito mais do que o Campeonato Gaúcho. Mas eu não tenho como não me empolgar, eu preciso me empolgar. Tem uma coisa que a gente precisa aprender na vida, é comemorar as nossas conquistas. E hoje foi uma conquista. O Grêmio ganhou do Avenida, com um campo muito ruim, e embarrado, com um time que está bastante mexido, com um treinador que ainda está conhecendo as peças, com um elenco que ainda vai ser mais reforçado. Então eu preciso me empolgar sim. Quando vai acontecer o dia que a gente vai perder e que a gente não vai jogar tão bem assim e que eu vou estar irritado. Vai acontecer, mas hoje não é isso. Hoje é o dia que nós conseguimos produzir o que precisávamos. A gente precisava ganhar com extrema facilidade, ganhamos, nós fizemos 4-0, poderíamos ter feito mais. E tem boas notícias, porque quando a gente esperava, a gente queria ver tanto o Thiaguinho. A única coisa que mudou é que ele tem que ser chamado de Thiago agora, que é o que é o Luiz Castro. Talvez até para dar uma importância maior pro garoto. Ele foi titular no lado do Arthur, e ele oscilou bastante, principalmente no primeiro tempo, porque é natural. Ele é um menino que está saindo de um sub-17 e passando direto pro profissional. Ele agora, ele tem confrontos e conflitos dentro de campo com jogadores mais velhos, mais experientes, alguns muito mais maldosos e com competição física muito mais avantajada que ele. Então essa transição dele vai levar tempo. Aquele time que ele facilmente tirava a bola de um garoto da idade dele, e inclusive com a compleição, com o tamanho corporal que ele tem, agora muda, porque agora é o cara de 30 e poucos anos dando porrada e entrando geralmente muito mais na maldade que ele. Então essa transição é natural. Tem um momento no primeiro tempo hoje que ele vai tentar fazer um domínio, a bola passa por ele, porque foi um preciosismo, talvez ali fosse o momento dele botar o corpo na frente da bola, mas ele tenta erguer a perna, porque ele tem qualidade para isso. Mas aí a bola molhada, o campo embarrado e tal. Ele calcula mal o time de bola, ele erra o tempo e quase que sai um gol na Avenida. E isso vai ser natural. E se ele tivesse entregado esse gol, a gente não pode condenar ele, porque faz parte. Ele vai aprimorar com o passar do tempo. Ele vai aos poucos entender que vai ter momento que ele vai ter que quebrar a bola. Mas para isso, ele precisa jogar. E para isso era fundamental que ele começasse como titular. Foi colírio para os nossos olhos. A gente queria tanto ele começando como titular. Em outro momento, hoje jogaria aberto pela direita para começar o jogo Pavon. O Edenilson não entrou em campo. E aí vocês não querem que eu me empolgue, mas eu preciso me empolgar. Porque tudo aquilo que eu pedia, hoje aconteceu. Eu vi o Thiaguinho começando, eu vi o Roger começando, que eu nem esperava. Thiaguinho talvez até a gente pudesse considerar a possibilidade. Mas o Roger começando titular e participando de 3 dos 4 gols do Grêmio. Ele saiu, estava 3-0, ele tinha participado dos 3 gols, fazendo um inclusive. Iniciando a jogada do primeiro, dando assistência para o segundo e fazendo o terceiro. Eu vendo o Arthur de novo, eu vendo o William entrar, e mesmo no campo embarrado, ganhando na corrida dos adversários que estão acostumados a jogar lá no campo da Avenida. Claro que tem muita coisa para acontecer. Claro que vão chegar adversários muito mais qualificados e que vão nos impor muito mais dificuldades. Mas convenhamos, senhores. Hoje, o Grêmio fez mais do que a gente esperava para esses primeiros dias, pelo menos para mim. Porque eu não cobraria desempenho, eu não cobraria ganhar de goleada. E aconteceu, nós ganhamos com facilidade. Os desempenhos foram muito mais individuais. E não tem como tu praticar um bom futebol com jogadores que estão num período de transição, com um técnico que ainda não conhece nem direito os jogadores para poder fazer algum ajuste. E eles aconteceram. Então hoje nós precisamos comemorar, sim. Foi uma vitória importante, é muito bom tu começar com o pé direito, bom, mas aí tem um monte de coisa para ajustar. Sem dúvida alguma, foi só o primeiro jogo, né? É só o primeiro jogo contra um dos times que vai lutar para não ser rebaixado de divisão do Campeonato Gaúcho. Mas isso é uma outra coisa. A gente estava muito triste. A gente precisa também aproveitar esses dias. O nosso domingo vai ser melhor. A gente não vai precisar ficar com aquele ranço. Ah, que será que o cara vai fazer? E agora? Como é que vai ser o próximo jogo? Não. Vamos aproveitar. Vamos comemorar isso. Vamos capitalizar isso de forma positiva. O ambiente está mais leve e quando a gente ganha fica um ambiente mais leve. Para todos nós, a nossa maneira de debater futebol, a nossa maneira de expor o que a gente pensa, ela também é mais leve, ela é mais alegre, ela é mais colorida e tem que ser assim.
Então, senhores, podem me chamar de iludido, não tem problema nenhum. Eu já me iludi com muito menos do que eu vi hoje. Eu já me iludi torcendo para que o Edenilson fizesse um bom jogo, para que o Camilo fizesse um bom jogo, para que o Rodrigo Eli não errasse. Olha o que eu acabei de ter, é completamente diferente. Então, nós precisamos comemorar sim. O Grêmio ganhou, ganhou bem, e o Grêmio tem um novo conceito. E que a gente também vai precisar entender que precisa tempo para esse conceito ser testado. Hoje não dá para dizer que foi teste. Hoje é um conceito que deu certo porque o outro time tinha menos qualidade. Mas vai ter momentos que o outro time vai ter tanta qualidade ou até mais que a gente vai testar esse conceito. Mas hoje, o que a gente precisava fazer, a gente fez.